Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski, primeiro secretário, que realize leitura do versículo da Bíblia. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Câmara Municipal de Canoinhas, expediente de 20/4/2020. Ofício 11/2020, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento 79/2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Decreto Legislativo 492, 14/4/2020, que aprova as contas de 2018. Ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 22/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel e da outras providências. Escrita para fazer o uso da tribuna livre, Kátia Oliskovski, secretário municipal de saúde de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, a secretária de Saúde, Kátia Oliskovski, que hoje está junto conosco na sessão, os internautas que nos acompanham por TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve foi lido a resposta no requerimento que havia formulado para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, e gentilmente recebi a resposta do atual secretário Itamar Zacaluzzi. Eu só gostaria de fazer uma pequena menção à resposta. Ela foi muito bem fundamentada dentro daquilo que eu solicitei, mas eu só vou ler 2 trechos até para a melhor compreensão da nossa comunidade. Em resposta ao requerimento 79/2020, referente ao serviço de inspeção municipal vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, responsável pela inspeção de produtos de origem animal do município de Canoinhas, e sobre a possibilidade de expansão de mercado para as indústrias registradas nesse serviço. Esse aqui é o primeiro parágrafo, depois ele fez toda uma recomendação com relação ao serviço de inspeção. Aí, só por fim, com relação ao decreto, ele diz o seguinte: referente ao decreto 1032, de 1º de 10/2019, consultamos todas as indústrias registradas e, no momento, nenhuma tem interesse em aderir ao CISB, pois, com a Lei 1715, estes já tiveram sua área de expansão ampliada, sem necessidade de maiores investimentos e maiores exigências documentais. Aí segue a assinatura do senhor secretário. Agradeço a pronta resposta, veio toda uma documentação anexa. O vereador Paulo tinha comentado na sessão, quando eu formulei o requerimento, que via Ampla Norte já havia sido possibilitado a expansão do comércio dos nossos produtos aqui de Canoinhas para a região. Então, a própria lei já havia sido contemplada e não houve interesse por parte das indústrias na expansão. Até mesmo porque os nossos produtos aí de origem animal estão sendo comercializados mais na nossa área de atuação, nos municípios que compõem aqui a região da Ampla Norte. Somente gostaria de fazer essa menção e agradecer ao senhor secretário de Desenvolvimento Rural pela sua resposta. Muito obrigado, seria isso. Obrigado, vereador Coronel Mário. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo outras inscrições, passaremos ao grande expediente, no qual
teremos a participação da secretária municipal da Saúde, senhora Kátia Oleskovski, fará uso da nossa tribuna virtual, né? Inicialmente, gostaria de cumprimentar a secretária, toda a sua equipe. A gente vem acompanhando de maneira bastante próxima todo o trabalho desenvolvido pela secretaria, e eu quero fazer um registro pessoal aqui. A gente sabe quando o secretário é comprometido, quando ele responde não só os vereadores, que são os representantes, mas toda a população. E eu pude observar, secretária, que isso é uma das suas grandes marcas, né? A senhora não deixa ninguém sem resposta, seja ela sim ou não, mas responde. E nesse momento isso é muito importante, porque surgem muitas dúvidas, as pessoas ficam inseguras, uma hora é de uma situação, daqui a pouco já muda, e essa tem sido a sua marca, né? Então, eu quero parabenizá-la e agradecer por todas as respostas e todas as trocas de ideia que pudemos ter nesse momento de pandemia, né? Agradecer mesmo pela sua atuação à frente da secretaria. Passo a palavra à senhora para que introduza a sua fala com colocações do seu trabalho e, posterior a isso, aí a gente abre para perguntas dos colegas vereadores. Seja bem-vinda, tenha uma boa noite e obrigado pela sua presença. Boa noite, presidente Paulinho. Boa noite a todos os senhores vereadores. Boa noite aos internautas. Hoje a gente está aqui, então, agradeço, né, as palavras a mim direcionadas. Eu espero realmente que as pessoas também não fiquem em dúvida, né? Eu gostaria de que sempre puder estar respondendo e sanando as dúvidas que estiverem vindo da população. Tem sido realmente dias de muita transição, de muita mudança, né? E antes mesmo de nós iniciarmos aqui essa fala, algumas mudanças já foram anunciadas, inclusive pelo governo do estado, que a gente vai estar repassando aqui também. Mas nós podemos resumir assim em pequeno tempo assim o que nós temos vivido nesses últimos dias, que são 30 dias de muito trabalho, né? Que a equipe da Secretaria de Saúde ela tem se dedicado, né? Não somente eu ou a vereadora Zenici, que trabalha com a gente lá também, mas toda a equipe da Secretaria de Saúde, eles têm trabalhado incansavelmente, né, para tentar que o impacto dessa pandemia ele seja o menor possível sobre o nosso município. E tem sido, né, eu vejo que o nosso trabalho tem sido muito efetivo. Nós não temos casos registrados, não só aqui em Canoinhas, mas na nossa microrregião. Se nós formos olhar o mapa, né, térmico em relação ao surgimento dos casos, nós podemos observar que nós estamos rodeados, né? Então, praticamente ali os municípios mais próximos, quase todos já têm casos confirmados, e nós estamos ainda numa posição muito boa, né, em relação a tudo isso. Penso que isso é em relação ao comprometimento da comunidade, que tem sido muito legal. Hoje eu fiquei muito feliz ao circular nas ruas da cidade e perceber que uma grande quantidade de pessoas já utilizando-se das máscaras. Alguns supermercados que eu visitei hoje, eles não deixando mesmo as pessoas entrar sem máscara, ou seja, demonstrando respeito e comprometimento com aquilo que está sendo proposto, né? E isso é muito importante, assim, porque se nós queremos que o comércio esteja aberto, se nós queremos que as pessoas tenham livre acesso a esses serviços, cada um precisa fazer a sua parte, né? Nós temos visto isso. Mas nós estamos nesses 30 dias que, desde que foi decretado a situação de pandemia, né, nós temos trabalhado para estruturar os nossos serviços, visando garantir a qualidade e a segurança do atendimento aos nossos cidadãos. Então, nossa primeira ação enquanto Secretaria de Saúde foi estruturar um centro de referência para atendimentos a esses sintomáticos respiratórios. Então, num primeiro momento, né, para trabalhar com aqueles recursos que nós tínhamos, nós estruturamos na unidade de saúde do Campo da Água Verde, e até então, lá nós atendemos mais 500 pessoas com sintomas respiratórios, e essas pessoas, eles puderam receber os seus atendimentos com segurança, garantindo também a segurança da nossa equipe, que é um dos pontos que hoje eu vejo com muito cuidado, muita atenção, é a segurança dos nossos trabalhadores.
mas também nós optamos por fazer alguns remanejamentos em termos de instituição hospitalar, tudo em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com os outros municípios, os secretários de saúde, os prefeitos, o pessoal responsável pelos hospitais, a direção dos hospitais. Então, todas as ações elas foram acompanhadas e amplamente debatidas, visando realmente oferecer um trabalho de segurança e de qualidade. Hoje nós temos as nossas gestantes sendo atendidas no Hospital de Três Barras, as cirurgias acontecendo no Hospital de Major Vieira, Bela Vista do Toldo ajudou com a estruturação das equipes no Centro de Referência Covid, também com a doação, né, o empréstimo de respiradores no Hospital Santa Cruz. Então, hoje nós estruturamos com recursos públicos, né, com recursos advindos desses municípios, 5 leitos ali na ala Covid. Nós mantemos os serviços médicos com o sobreaviso da neurocirurgia e da neuroclínica, que migraram para plantão presencial, atendendo a esses pacientes específicos na ala Covid. O hospital também fez um trabalho excelente lá, remanejando leitos, organizando toda a estrutura. Então, tem sido dias de muito trabalho para as equipes de saúde, tanto a nível municipal quanto a nível hospitalar. E nós temos visto isso com bons olhos, né? Vendo que tem tido efeito, né? Mas dizer que nós estamos preparados para que se a situação se agravar, eu ainda acho muito precoce, né? Dizer que nós estamos preparados e que nós vamos passar sem prejuízos esse tempo. A Secretaria de Saúde, ela avaliou agora com os 30 dias do primeiro decreto, nós avaliamos que algumas estruturas elas poderiam ser modificadas, considerando também os recursos advindos do governo federal e visando a retomada dos atendimentos mais emergenciais na unidade de saúde do Campo da Água Verde. Hoje nós locamos um espaço anexo ao hospital, onde era sediado o EMOSC, né, nos tempos passados. Nós locamos aquela estrutura para estruturar o nosso novo centro de referência para atendimento aos pacientes sintomáticos respiratórios, né, o nosso centro de referência do COVID-19. Então, a partir do dia 22, essa estrutura ela começa a funcionar, também no horário das 7 da manhã até a meia-noite. As nossas equipes vão estar atendendo lá, seja a nossa equipe de funcionários da Secretaria de Saúde, como também funcionários cedidos pelo município de Bela Vista do Toldo e funcionários cedidos pela Prefeitura de Três Barras. Esse atendimento é focado, esse atendimento centralizado em um local só, ele visa oportunizar que os pacientes eles sejam atendidos no mesmo local, diminuir o nível de contaminação, né? Caso tenha algum paciente contaminado, ele não precisa ficar circulando por vários serviços. Potencializamos também o uso de EPIs. Nós estamos com um alto índice de mortes de funcionários, servidores da saúde nos hospitais, nos serviços de saúde do Brasil, né? Até no domingo eram 8 médicos e mais de 100 profissionais de enfermagem com mortes, né, de casos de morte por Covid-19. Então, é uma situação que eu me preocupo muito, né, porque nós temos nossos funcionários, os nossos servidores na linha de frente e nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós gostaríamos de oferecer para eles os melhores equipamentos de proteção, a maior qualidade de trabalho, né, no ambiente de trabalho, para que eles também não venham ser prejudicados, né, com esse trabalho. Retomamos também os atendimentos de urgência na unidade de saúde do Campo da Água Verde, considerando que essa população é uma população maior, né, o nosso maior bairro, então nós retomamos os atendimentos lá a partir do dia 22. Se formos considerar assim, o estado de Santa Catarina, hoje nós temos um decreto novo do governo do estado, liberando igrejas, liberando academias, liberando shopping center. Nos preocupa bastante isso, né? Porque nós até hoje estamos numa situação muito cômoda, né? Nós temos 40 casos confirmados no estado de Santa Catarina, 300 e poucos suspeitos, mas em nível de Brasil, né? Nós temos mais do que 40 mil pessoas contaminadas, nós temos 2.845 mortes por Covid-19. Então, é um número alto, preocupante, e eu creio que o nosso estado e nosso município eles só estão nessa posição que se encontram hoje
porque medidas radicais foram tomadas. Né? Então, se nós não respeitarmos o isolamento social, o distanciamento entre pessoas, precisa ter muito compromisso para que a gente, eu falo que a palavra é maturidade, né? A comunidade precisa ter muita maturidade para receber esses benefícios e saber se proteger, porque milagrosamente o vírus não vai embora, né? Do mundo. Nós vamos ter que conviver com ele aos poucos, mas nós precisamos estruturar os nossos serviços. Nós precisamos do comprometimento das pessoas, da comunidade, nós precisamos estruturar os nossos equipamentos de proteção individual para que nós possamos oferecer serviços de qualidade, para que as pessoas possam sair na rua com segurança e saber que elas também vão ser protegidas e amparadas em caso, né, se elas precisarem de um internamento, se elas precisarem de medicação. Lembrando que tudo isso são custos muito altos, né? Nós temos um superfaturamento em cima de máscaras, em cima de luvas, de álcool gel, né? Coisa que a gente comprava máscara cirúrgica a 5 centavos anterior à pandemia, agora a média de 3, 4, até R$ 4 chegam a pedir por uma máscara, que tem validade por 2 horas. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Por atravessadores ali que estão tentando usufruir, tirar benefício desse período também tão difícil. Creio que a partir de agora nós vamos passar a viver um outro momento dessa situação no nosso município, porque aquilo que nós falávamos anteriormente, que não tínhamos testes, essa situação mudou, essa situação agora é um pouco mais confortável para nós. Nós recebemos 200 kits para testar os profissionais de saúde, no primeiro momento, que vieram do Estado. Aí nós recebemos mais 25 testes que foram para a comunidade, para o público externo, que nós chamamos, e ainda uma doação do Lions de 80 testes. Então, nós hoje dispomos de 105 testes para a população externa, e nós podemos testar, nós vamos estabelecer critérios também, né? Não serão testados todas as pessoas que desejarem, mas aqueles que apresentarem sintomas, que estiverem no tempo certo de coleta, nós estaremos coletando. Imagino que a gente vai conseguir desenhar um panorama mais fidedigno do que nós temos passado, né, e da situação real do nosso município. Ressalto que é um momento de cuidado, é um momento muito importante, né, que nós possamos estar responsabilizando a cada um. Nesse momento não é o serviço de saúde, não é o prefeito, não são os vereadores, é cada um que precisa fazer a sua parte, colocar a sua máscara, lavar mais as mãos, né, nós não podemos esquecer que dos primeiros, né, das primeiras orientações que elas continuam valendo, que é a questão da lavagem das mãos, dos cuidados de higiene, cuidado da tosse. Agora nós iniciamos uma nova estação, que é a estação do inverno, então é uma estação que também preocupa bastante nesse aumento de casos. Mas, de certa forma, até então nós estamos vivendo uma estabilidade assim, no nosso município, isso nos deixa, não penso que nós possamos baixar a guarda, né, mas deixa a gente numa situação confortável, porém essa liberdade que se terá a partir de agora, penso que vamos ter que aprender a conviver com isso, né? É um momento muito especial e todos têm que fazer reforço à sua parte. De minha parte, era mais ou menos isso. Penso que o município tem investido, né? Nós falávamos também sobre as emendas parlamentares que têm vindo para o hospital, nós recebemos o teto MAC dobrado, né, de R$ 823 mil. Eu falo assim, muitas pessoas falando da prestação de contas, né? Com certeza isso haverá prestação de contas, assim como todos os recursos públicos há uma prestação de contas, né? Nós temos todo um sistema com isso. Importante convidar também todas as pessoas para sempre participar das audiências públicas, acompanhar os relatórios de gestão, que são formas de prestar contas disso. Eu lembro que desse montante, né, nós estamos custeando esses serviços e que a comunidade vai usufruir, né, desse repasse, com certeza. Então, eu fico à disposição para questionamentos, para que a gente possa estar discutindo essa situação com os demais vereadores. Secretária, eu anotei alguns questionamentos, mas primeiramente vou abrir a palavra aos colegas vereadores. Já vi que o vereador Vilmar gostaria de fazer uma manifestação, então passo a palavra a ele. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos
prestigia nesta noite, nos acompanhando, e um cumprimento muito especial à nossa secretária, Kátia Oliskovski, secretária da Saúde, que se disponibilizou a vir conversar conosco, trazer esclarecimentos para a nossa comunidade. Kátia, primeiro, reconhecer todo o trabalho realizado por você e por toda a equipe da saúde. Quando se refere à saúde, a todos, né? Secretária, os médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas, todas aquelas pessoas envolvidas nisso. Então, o nosso reconhecimento por esse trabalho realizado. Você já bem explanou tudo aquilo que vem de encontro com o momento de hoje, que é o momento do coronavírus, que é a pandemia que está instalada no mundo, e o trabalho e tudo aquilo que a nossa secretaria, o nosso poder público municipal, através do prefeito municipal, através do vice-prefeito e da Secretaria de Saúde, vem realizando para amenizar os problemas que possam vir a surgir e se preparar, se necessário for. Parabenizar por isso e reconhecer esse trabalho. Mas a minha pergunta em si, ela é voltada para os demais serviços. Como que fica isso? Sabe? Porque as pessoas continuam tendo outras doenças, tendo necessidade de consultas, tendo necessidade de cirurgias, algumas já agendadas, pré-agendadas, outras por agendar, né? Exames a serem feitos, enfim, uma série de outros atendimentos extremamente necessários que, não por ser um momento que nós estamos vivendo de uma pandemia, é que essas outras doenças, elas pararam de acontecer. Muito pelo contrário, elas estão aí todas acontecendo. Como que a nossa secretaria, como que está acontecendo isso, seja com o atendimento nosso do município, ou seja com o atendimento fora do município? Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse momento, Kátia. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, boa noite, vereador Vilmar. Nós estamos com seguindo o decreto do Estado, né? O que ainda, até a última consulta que a gente fez antes de iniciar a sessão, mantinham-se cancelados os atendimentos eletivos, que isso visa o quê? Visa que os pacientes fiquem em casa, né? Que as pessoas que já têm outros problemas de saúde já possam ficar em casa, também uma maneira de se proteger, mas também as cirurgias que elas foram canceladas nesse momento, elas querem proteger os leitos de UTI e, de certa forma, reservá-los, né, aos serviços aos possíveis pacientes com Covid-19. Então, uma vez que uma cirurgia complica, né, você vai ter que usar um leito de UTI e, de repente, começam a surgir casos de Covid e a gente precisa desses leitos. É nesse sentido que foram feitas as suspensões desses atendimentos. Apesar de que, mesmo assim, alguns atendimentos eles não estão totalmente, não está tudo suspenso, né? Hemodiálise continua acontecendo, os pacientes oncológicos continuam sendo atendidos, algumas cirurgias por TFD, elas continuam acontecendo, aquelas de baixíssimo risco, então nem tudo está absolutamente parado. No nosso município, nós temos a unidade de saúde da Coab 1, a unidade de saúde do Centro e da Coab 3, e a partir de agora, do dia 22, a unidade de saúde do Campo da Água Verde, realizando os atendimentos de urgência, né? Não é porque as emergências elas continuam na UPA, né? A emergência é aquilo que não pode esperar. A urgência é aquilo que a gente tem um certo tempo para resolver, elas são resolvidas nessas unidades. Desde uma receita que tem para renovar, de uma medicação controlada que o paciente precisa especificamente da receita para pegar lá na farmácia, essas unidades estão fazendo essa renovação. Os dentistas continuam atendendo para situações de dor, né, situações com mais dificuldade. Os fisioterapeutas estão mantendo os atendimentos, os psicólogos, né? Todos os serviços eles são mantidos para situações especiais, né?
aquelas consultas de rotina é que elas foram canceladas. As gestantes continuam sendo atendidas, o pediatra continua mantendo o atendimento, então nós não estamos desassistidos. A única questão é que se nós formos, por exemplo, tomar a policlínica municipal, num dia normal de consultas lá, nós temos mais de 100 pessoas nos corredores da policlínica. Imagino que todos conhecem lá, é um lugar onde não tem muita circulação de ar, não temos muitas janelas, então nós não podemos expor as pessoas a um risco e colocá-las todas ao mesmo tempo nesses corredores novamente. Então, por isso que nós precisamos ter muita cautela para retomar esses atendimentos eletivos no nosso município. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Coronel Mário. Secretária, eu gostaria novamente de cumprimentá-la. Também a nossa vereadora Zenici. A gente sabe que existem muitos profissionais que estão na linha de frente, e nesses momentos de extrema dificuldade, acho que o nosso Supremo Arquiteto do Universo consegue colocar em alguns postos chaves pessoas com a lucidez e a tranquilidade que a senhora tem na condução desse processo. A gente tem acompanhado também a vereadora Zenici, né, o próprio prefeito, o Beto Passi, vice-prefeito. Como não se tem a certeza, né, com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, uma certeza absoluta, acredito que todas as medidas que estão sendo tomadas, elas servem para prevenção. Porém, via de regra, eu procuro, quando eu falo dos casos, mais de situações positivas. Eu acabei de ver aqui uma manifestação do governador Carlos Moisés, onde ele falou que 142 pessoas que foram contaminadas e que estavam na UTI, né, eles já foram liberados e estão em atendimento em enfermarias. E somente 111 pessoas, o que significa uma ocupação de 19,69% dos casos, né, dos leitos de UTI estão ocupando. Eu só quero saber da senhora, é mais uma opinião, talvez é um pouco difícil a senhora responder isso, mas dentre as medidas que foram tomadas de contenção, do pessoal ficando em casa, enfim, a gente tem, ao menos observado, e isso é uma opinião da comunidade em geral, que está havendo um achatamento da curva. O Canoinhas é um caso, talvez até sui generis, talvez nós tenhamos pessoas até contaminadas, mas oficialmente ainda não. A senhora acredita que, dentre as divulgações que foram feitas, que nós teríamos o pico da curva agora em abril, agora já estão levando para maio, nós teremos realmente possibilidade desses dados efetivos de 3%, né, da população, como falaram, até 1.200.000 mortos no Brasil? A senhora acredita que isso é possível no nosso país? Observando todo o panorama mundial, Coronel, eu imagino que nós não estamos livres, né? Talvez não com essa proporção, com esse número tão grande assim, mas eu imagino que nós hoje, como eu disse anteriormente, nós vivemos uma situação mais cômoda, né, comparado com outros países. Apesar de que hoje no Brasil nós tivemos, né, já chegou a ter ponto de termos mais do que 300 mortes em um dia. E isso são pessoas que morreram né, específica pelo Covid, né, diagnosticados pelo Covid. Nós tivemos outras mortes de outras situações, então são muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo. Mas nós não tivemos pausa, né? Como eu sempre falei desde o início, nós não tivemos pausa dos outros problemas. Agora ninguém vai mais morrer de hipertensão, de diabetes, de câncer, não. Agora vai só de Covid. Não é isso que acontece, né? Apesar de que as pessoas questionam bastante. Mas o Covid tem sido uma forma de ceifar as vidas mais rapidamente, né? Isso está claro. Dizer o que vai ser nos próximos meses, no próximo inverno, vamos dizer, é muito difícil, é muito incerto, né? Nós não temos como prever isso, porque nós estamos trabalhando com uma situação muito desconhecida, né? Nós não temos precedentes disso na história. Muitas pessoas comparam com H1N1, por exemplo, né? Eu me lembro que na época, em 2009, eu trabalhei na linha de frente, né, do trabalho, que na época era comandado pela então secretária Thelma, né? Nós trabalhamos, foi um ônibus lá na frente do PA, e nós trabalhávamos lá
no sentido de triar os sintomáticos respiratórios. Mas nós tínhamos uma medicação que era altamente eficiente, que era o Tamiflu, né? Nós tínhamos, logo na sequência, vacinas disponibilizadas, e hoje nós, desde os primeiros casos que nós identificamos, foi identificado no Brasil, no mundo, de Covid, que foi lá no início de dezembro, até agora nós não temos nada de concreto que realmente faça efeito, né? Nós temos muitas pessoas evoluindo muito bem, e o fato de nós não termos casos registrados no nosso município não significa que nós não temos casos no município. De repente, nós não temos casos graves no município, nós não tivemos pessoas que morreram por isso, mas nós podemos ter vários casos por aí de pessoas que desenvolveram a doença, desenvolveram alguns sintomas leves e não foram testados, então não tem como nós confirmarmos, né, que teve. Mas o importante é nós sempre não baixar a guarda, porque nós não temos um tratamento eficiente, nós não sabemos a que ponto que isso vai nos atingir nos próximos meses, então ainda é muito incerto para nós. Eu não vejo ainda como falar se vai haver um achatamento da curva, um aumento da curva. Eu acho que é muito precoce de qualquer pessoa que vai falar que isso realmente aconteça. Me preocupa em Canoinhas com os próximos 15 dias, considerando a Páscoa, né? Porque nós tivemos muitos visitantes aqui, muitas pessoas de fora, de outros municípios, de outros estados. Sim. Então, nós não temos ainda como prever como é que serão esses próximos dias no nosso município. Eu só quero fazer, senhor presidente, só um comentário, tá? Eu estava com o site do Ministério da Saúde, tá? A senhora falou mais de 300 mortos, o Ministério da Saúde corrige e diz que houve apenas 113 mortos em 24 horas, e não 383, como havia sido divulgado, tá? Está no site do Ministério da Saúde. É só que a senhora fez a menção, isso é uma informação positiva, de certa forma, também, né? É que eu estou acompanhando aqui. Tá? Obrigado, muito obrigado pela sua colocação. Obrigado também. Vereadora Zenice Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham. Boa noite, secretária de Saúde, Kátia. Eu tenho algumas colocações no sentido do âmbito da microrregião e parabenizá-la pela condução de todos os trabalhos, colocar para todos os vereadores e nossos futuros aí prefeitos e vice-prefeitos do quão é importante um profissional de saúde conduzir a pasta conhecendo toda a rede, toda a estrutura. Isso já vinha acontecendo quando a vereadora Thelma assumiu enquanto secretária, ela era servidora efetiva da saúde, da área. Eu, quando assumi como efetiva também da saúde, profissional de saúde da área, e agora a enfermeira Kátia. Isso faz muita diferença, quero deixar muito claro isso, porque ninguém espera uma pandemia, né? Todos nós temos que estar sempre preparados para o pior, mas ninguém espera o pior, né? Então, conhecer toda a rede de serviços, saber o que é atenção básica, o que é média complexidade, o que é urgência e emergência, todos os serviços faz a diferença na hora de tomar decisões. Essas tomadas de decisões interferem na vida de todas as pessoas envolvidas. Então, é um cargo que eu gosto de colocar que um profissional de saúde efetivo, que já conhece toda a rede, com certeza vai ter mais segurança na hora da tomada de decisões. Isso faz a diferença para a população, para as nossas famílias, né? Para a comunidade em geral. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de deixar claro. O segundo assunto é no sentido da questão dos recursos financeiros. Como é importante os municípios, além da autonomia, ter recursos financeiros para remanejar. Então, por mais que haja capacidade de endividamento de cada município, os nossos prefeitos eles têm que estar sempre alertas nesse sentido, porque demora muito para chegar os recursos do governo federal e do governo estadual. A microrregião se organizou há exatamente 30 dias atrás, os serviços já estavam em andamento, né? Então, toda essa organização coube aos municípios no sentido de evitar a transmissão, no sentido de evitar a transmissibilidade do vírus. E isso faz a diferença também nos indicadores de saúde. É óbvio que, a partir de hoje, já anotando os novos decretos, uma certa contradição, né? E até nos posicionamentos que mudam repentinamente de um dia para o outro,
vai exigir mais cuidado, mais fiscalização, mais monitoramento. Gostaria de lembrar que a partir de quarta-feira também terão promotores de saúde nas ruas com os coletes verdes que estarão abordando as pessoas, fiscalizando os serviços, que é justamente no sentido de proteger, no sentido de cuidar das pessoas. Tudo isso é investimento com recursos ordinários, porque cada prefeitura tem suas obrigações na questão da prevenção, na questão da atenção básica. E eu até fiz uma leitura esse final de semana de 2 profissionais da saúde da Fiocruz, 2 artigos, que coloca muito essa questão da importância da atenção básica, da importância dos agentes comunitários de saúde, de todos os profissionais da vigilância, da epidemiologia, que possam estar dialogando com as pessoas, porque os políticos, de uma forma geral, sofrem muita pressão dos empresários, das indústrias, do comércio em geral, né? É muita pressão, e às vezes, sob pressão, uma atitude tomada repentinamente pode colocar em jogo toda uma construção, todo um planejamento e uma organização, né? E aí, depois, quando necessitar de serviços mais complexos e não tiver uma estrutura adequada, vai retornar a responsabilidade para os nossos governantes. Toda a estrutura que foi montada no município, e eu temo quando o vereador Coronel Mário coloca que está sendo utilizado 19% da estrutura. Só que a Secretaria de Estado da Saúde, ela está contando com leitos que ainda não estão estruturados. Eles estão divulgando um número de leitos que foram, os hospitais manifestaram interesse em credenciar um número de leitos, porém eles não mandaram ainda os respiradores, não pagaram o recurso da política hospitalar catarinense, que foi declarada publicamente que seria pago referente ao mês de março, ainda não entrou esse dinheiro. Então, por enquanto, está muito na falação, né? Mas na prática mesmo, isso ainda não aconteceu. Então, o que eu temo nessa questão da divulgação do 19% é que esses leitos que estão sendo divulgados, nem todos estão estruturados. E tem uma orientação da Organização Mundial da Saúde que quando tiver um percentual de leitos utilizados, né? Se não me engano, é 80% dos leitos comprometidos, aí para tudo de vez, né? Aí para tudo de vez. Mas nós precisamos saber, de fato, quantos leitos estão estruturados para ser colocado à disponibilidade da população. Então, no mais, só parabenizar a secretária, toda a equipe que está pegando junto nessa questão de proteger a população. É um trabalho tenso, a gente acompanha, cada um tem um jeito de reagir, né? Quando tem um posicionamento diferente, quando é sobre tensão, né? Quando se faz as reuniões que precisam tomar decisões, né? Os gestores ou os próprios prefeitos, a gente sente assim que dá medo também, né? Há um receio de liberar, por exemplo, todos os restaurantes, e aí uma contradição, né? Que aí vai entrar um casal almoçar lá no restaurante e eles obrigatoriamente têm que sentar a 1,5 metro de distância um do outro, né? Município pequeno, você fica imaginando os locais com uma capacidade de 50%, mas tem umas mesinhas que dá menos de 1 metro um do outro, né? Então, são vários questionamentos que vêm e de que forma que nós podemos conviver com o vírus e que poderemos agir daqui para frente com mais situações liberadas a partir de agora. A questão das igrejas, eu acho muito importante psicologicamente para as pessoas a liberação, mas tem que ter um cuidado com várias práticas, né, das igrejas, as diferentes culturas, as diferentes religiões, de que forma que vai ser feito isso daqui para frente, porque são meios, sim, de contato, de contágio, né? E nós estamos com números bons, mas, como eu sempre lembro, estamos aí para chegar um inverno, como sempre, rigoroso no município e acaba aumentando bastante a demanda dos sintomas respiratórios. Não poderia deixar de contribuir hoje por conta da pauta da nossa sessão, mas parabenizar a todos nessa luta aí que nós estamos em conjunto, né? Para vencer aí essa guerra biológica aí que acaba prejudicando a convivência de todos, ainda mais numa cidade hospitaleira, né, que gosta de cumprimentar as pessoas, abraçar as pessoas, e que estamos aprendendo a conviver de uma forma diferente aí por conta de tantas recomendações, mas no sentido de proteger, tá bom? Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. A palavra continua aberta.
Vamos fazer a gentileza de deixar primeiramente a vereadora Norma, o vereador Célio e o vereador Paulo de acordo. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Boa noite, presidente Paulinho Basílio. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a nossa secretária da Saúde. Muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho e por toda a equipe, óbvio, aos internautas, aos colaboradores da casa. Eu gostaria de apenas essa questão dos R$800 mil. Qual é o valor efetivamente em dinheiro que vai para o Hospital Santa Cruz? Porque como o hospital está com muitos problemas e muitas necessidades, as pessoas acabam questionando muito a gente sobre esse dinheiro que está vindo, que tanto se fala. O que vai efetivamente para o hospital? A questão do valor lá que o doutor Aguiar encaminhou, eu tenho interesse, eu estou desligada do Conselho do Hospital desde início de março, mas o tempo... valores que anteriormente viriam, se é liberado pelo CIGEF, o Estado comunica ao hospital. E o que me preocupou é que a senhora falou que o hospital teria a senha e não apresentou o plano de trabalho. Porque o que eu me lembro de recursos anteriores, o município pede o plano de trabalho quando há a liberação desse tipo de valor. Quanto às emendas lá, tudo bem, a vereadora Zenesi já colocou muito bem, e Sua Excelência também. A minha preocupação com isso. E até é bom deixar claro o que efetivamente vai em dinheiro para o hospital desses recursos que estão vindo. Quanto às consultas e mesmo cirurgias, porque por mais que uma pessoa esteja precisando de uma consulta com urgência, por exemplo, eu conheço casos de consultas, encaminhamentos para fora do município com urgência foram suspensas. Se isso é feita uma avaliação médica para suspender esse encaminhamento para uma consulta fora do município, mesmo que antes de nascer o Covid, esse encaminhamento já era com urgência e depois foi suspenso. E com os casos de neuroclínica e neurocirurgia, como é que fica se os dois neurologistas eles deixaram de ser sobreaviso e passaram a ser plantão presencial Covid? Então, os 30 mil, né, que o município desembolsava, para eles vai continuar desembolsando, mas não desembolsa mais para o sobreaviso e desembolsa para o plantão sobreaviso e para o Covid. Eu fui questionada pelos familiares de um paciente com problema neurológico, um AVC, ou sei lá o que foi encaminhado para a Mafra e que acabou indo a óbito, que nós não tínhamos o plantão, o sobreaviso de neurocirurgia. Então, enquanto tiver esse prazo do Covid, o que for neuroclínica e neurocirurgia, tudo encaminhado para a Mafra, seria importante esses esclarecimentos que a gente é muito questionado sobre essas particularidades. Seria isso se a nossa secretária pudesse colocar e para a gente, inclusive, ter argumentos para a gente poder defender a aplicação desses recursos lá no HSCC, porque eles tem gente fazendo campanha para leite e tal, e, de fato, como a maternidade e tal saiu do município, a renda deles foi lá para baixo. E a receita, aliás, porque desse 800 mil, eu tinha entendido que a metade ficaria para o hospital, mas pelo que a vereadora Zenesi comentou outro dia, não seria isso, e pelo que a nossa secretária Kátia colocou também, não é os 800 mil do hospital, seria só aquela produçãozinha do IAC, os 120 mil. Aí, de fato, o nosso hospital não tem como sobreviver e não vai ter estrutura para atender os pacientes do Covid. Se pudesse esclarecer isso. Então, assim, em relação ao sobreaviso da neuroclínica e da neurocirurgia, eles continuam acontecendo. A demanda de pacientes nesta especialidade era sempre uma demanda muito baixa, e os senhores devem também estar a par de que, em alguns momentos, inclusive, fomos questionados, né, sobre
a real eficiência desse serviço, né? E a necessidade, inclusive, desse serviço. Os médicos eles estão dando suporte tanto na área COVID, na ala COVID do hospital, como também eles fazem suporte à unidade de pronto atendimento, a UPA, em relação ao atendimento desses pacientes. Então, esse atendimento, esse suporte continua acontecendo pelos médicos que compõem o sobreaviso. Em relação a um paciente de AVC precisar ser transferido para a Mafra, eu gostaria de lembrá-los que essa é a nossa referência, né? Então, os pacientes eles já faziam esse fluxo anteriormente e isso não mudou. Então, os pacientes continuam sendo assistidos, sim, em relação à neurologia, da mesma maneira que eram anteriormente. A questão dos recursos voltados ao hospital, nós precisamos fazer algumas ponderações, sim, porque o recurso do R$823 mil que veio, ele é um recurso do teto MAC. Quando nós pensamos, veio específico para custeios do COVID, então nós precisamos pensar em todos os serviços que foram estruturados, nós precisamos pensar que são feitas tomografias, né, que essas tomografias têm custo alto, a gente paga inclusive com complemento ao Hospital Santa Cruz, e eles recebem esses valores. Não vai ficar somente o IAC, porque tem incentivo AIH e todos os serviços de UTI também, né, eles serão repassados ao hospital. Então, o hospital não vai ficar desassistido pelo município, vereadora Norma, em relação aos recursos que eles já lhes era garantido, né? Então, isso tudo vai ser. É importante lembrar que, apesar de que nós não temos um internamento da maternidade lá no hospital, as gestantes também não estão lá usando de medicamentos, elas também não estão usando da alimentação, né? As gestantes, as puérperas, elas não estão lá usando os serviços, isso também reduz muito o custo, né, do hospital. Se nós formos observar, não tem entrada deste recurso nesse momento, mas também não tem o custo que é efetivamente, né, essas medicações. Já foi repassado pelos municípios um montante bem significativo via Cisamurc de medicações, a comunidade já fizeram várias doações, eu acho que é muito importante nós acompanharmos também todos esses repasses feitos ao hospital, porque, de repente, nós estamos tendo uma falsa impressão de que o hospital está ficando no prejuízo, né? Então, sempre nós tivemos uma fala, né, de que os serviços no hospital davam prejuízo. Então, hoje, eles estão estáveis, né? Penso eu assim, porque não está tendo custo da medicação, não está tendo custo. A equipe mantém-se, né? Equipe, água, luz, mas como nós temos uma ocupação muito baixa, nós precisamos pensar que não tem lavanderia funcionando com a mesma quantidade de roupas que era para lavar. A equipe pode estar reduzida de repente, né, ou estar remanejada. Então, todos os serviços do hospital também precisaram ser repensados. E há uma preocupação, sim, do município em fazer os repasses de acordo com aquilo que é pelo serviço prestado, como sempre foi, né? Esse recurso MAC, ele é para estruturar todos os serviços e não somente os serviços hospitalares. O custo de um centro de triagem, o custo dos diagnósticos, dos exames diagnósticos, o custo de EPIs é um custo alto também pelo município e nós estamos tendo bastante preocupação com isso. Então, com relação aos recursos repassados, eles vão ser mantidos. Eu não tenho um percentual fechado agora de quanto, mas vai em média de uns R$490 mil desse MAC, desse benefício para o Hospital Santa Cruz. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretária Kátia, comunidade, cumprimentar a secretária pelo trabalho e estender o cumprimento a todos os servidores da saúde que têm se dedicado aí de uma forma muito importante para que a gente possa vencer esse momento. Só de forma rápida, até aproveitando essa parte final que foi colocada da questão do Hospital Santa Cruz, dizer que não tinha como ser diferente, que também não fosse aqui no Hospital Santa Cruz a nossa central, a nossa UTI para a Covid, né? Não era uma escolha que podia ser feita levando em conta aquela questão que foi dito, talvez o hospital vai ter uma, entre aspas, uma receita menor por causa de outros trabalhos, né? Não tinha como ser em Major Vieira sem Bela Vista do Todo, teria que ser em Canoinhas. Esse é um ponto que tem que ser colocado. Se não for uma decisão política de A, B ou C, ou de
secretária do município de Canoinhas ou de Três Barras de Mangabeira, foi uma questão de estrutura, uma questão local. Então, esse é um ponto que eu coloco, porque a gente tem escutado isso que a vereadora Norma colocou, é bastante importante, quero pedir licença para ela para citar, a gente tem escutado de algumas pessoas essa situação, olha, mas por que, né, a maternidade, a maternidade Três Barras, por exemplo? Bom, porque nós temos uma estrutura maior e numa situação de pandemia, a estrutura maior tem que ser utilizada prevendo uma necessidade maior de atendimento. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria colocar também é que a gente tem escutado agora nesse momento, é um momento que, além de ser um momento de pandemia, que tem preocupado o planeta todo, nós vivemos especialmente um momento eleitoral, que pode ter, a eleição pode ser mantida por esse momento, mas as pré-candidaturas já existem. Então, a gente acaba escutando, olha, o que está sendo feito pelo hospital, olha, o hospital está abandonado. Dizer que o município de Canoinhas, através da Câmara de Vereadores, nos últimos anos, o executivo de Canoinhas, através da atual administração e das anteriores, sempre colaborou efetivamente com o Hospital Santa Cruz, e graças a essa colaboração, o hospital tem uma estrutura hoje que permitiu ser a referência e, com o aporte de alguns recursos, permite que ele possa atender a comunidade. Porque não é agora que está sendo ajudado, vem sendo ajudado há muito tempo para manter a estrutura. Então, a gente escuta agora profetas do Apocalipse dizendo que abandonaram, onde é que estavam quando não ajudaram? Não, muito pelo contrário, foi muito ajudado, muito ajudado. Esse é um ponto que eu queria colocar, uma opinião minha. Mas um outro ponto até que eu iria falar, até extrapolei nesses assuntos que eu não iria comentar, mas eu queria dizer, o vereador Mário mencionou aquela informação que o governo do estado divulgou, dos 19,69% dos leitos de UTI ocupados, o que permitiu, segundo a visão do governo do estado, afrouxar algumas medidas, e esse número de UTIs a gente tem ouvido falar também, né, que é um critério que alguns países, alguns estados têm utilizado. Eu queria entrar nesse ponto. Eu conversava com o presidente do hospital, com o Reinaldo, semana passada, e ele me dizia que se todas as previsões se concretizarem, que o governo do estado, de fato, o vereador Zanici, encaminhe aquilo que prometeu encaminhar, com a ajuda da comunidade, com o que os municípios vizinhos que fazem parte da nossa região aqui, que estão colaborando nessa implementação, já encaminharam respiradores, iniciativa privada encaminhou, o hospital está recuperando respiradores que haviam também ali. Se nós tivermos tudo isso implementado dentro de alguns dias, nós vamos ter um percentual de UTI superior ao do estado de São Paulo, só para a comunidade ter uma noção, superior proporcionalmente à população. Isso não nos permite relaxar as medidas necessárias. Isso não nos permite não tomarmos as precauções, tomarmos todos os cuidados que a secretária muito bem aqui pediu e recomendou novamente. Mas dizer para a comunidade que isso demonstra que o poder público e a sociedade organizada, a sociedade civil organizada está se preparando. A gente espera que a gente não chegue aqui numa loucura como a gente vê numa cidade como Nova York, que é a capital do mundo, capital financeira do mundo, né, com dezenas de pessoas, centenas de pessoas lá morrendo diariamente. Mas nós aqui, dentro da nossa dificuldade, dentro da nossa questão de dificuldade histórica, estamos todos nos preparando. Se não precisar, se o nosso índice de UTI ficar lá em 30%, 40%, que bom, mas nós estamos preparados proporcionalmente, vamos estar, se tudo se concretizar, melhor do que uma grande parte do nosso país, melhor do que regiões com melhor condição financeira do país. Até porque quem está em São Paulo, se não tiver dinheiro, não vai ser internado no Einstein lá. Ele vai para o hospital público. Aqui, vai para o nosso hospital, aqui todo mundo, quem tem o dinheiro e quem não tem. Então, eu queria dizer que o poder público da região, os prefeitos aqui dos 4 municípios, o secretário de saúde, as câmaras de vereadores, a sociedade organizada, ela está se preparando dentro daquilo que ela pode. E esse preparo vai nos permitir, e a gente quer que toda essa medida de correta, que essa curva se achate mesmo, que a gente não tenha uma necessidade aqui de fazer aquela escolha que a gente ouviu falar, vai escolher quem vai para a UTI ou não vai. A gente espera que todos que precisem, que o menor número possível de pessoas precisem, a gente reza para isso, mas quem precisar possa ser atendido. Então, eu queria fazer esses comentários aqui, porque eu acho bastante importante. Ninguém está dormindo, todos estão trabalhando. A comunidade está, agora a gente vê que
que embora tenha esse relaxamento e que, na minha visão e uma opinião pessoal minha, permito aí que quem que não concorde que possa falar até nesse momento, mas o governo do estado se precipitou no momento que fechou tudo e está tomando medidas assim de acordo com o momento, sem analisar com critério mais efetivo. Fechou tudo quando não tinha nenhum caso no estado, praticamente. E agora que tem 1000 casos, está abrindo tudo, sabe? Antes da marca. Então, claro que ser engenheiro de obra pronta, como disse o ministro Mandetta, é fácil falar depois que a coisa aconteceu. Mas eu te falo que nós, aqui na região, a gente está muito focado, muito conscientizado. As autoridades políticas nós têm orientado corretamente, e a gente vê que, embora tenha ocorrido assim de semana retrasada para cá um aumento muito grande de circulação de pessoas, mas a gente vê que as pessoas começaram a se cuidar, a gente vê muitas pessoas de máscara, álcool e gel em todos os estabelecimentos, as pessoas se cuidando. Quem sabe, com todas essas medidas, a gente possa, na nossa região, não ter um reflexo tão drástico na crise como a gente vai ver em outras regiões do país. Então, eu queria fazer essas colocações, não é nem pergunta para a secretária, mas é mais nesse sentido de parabenizar e dizer que o nosso trabalho está sendo feito correto, vamos continuar assim. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar mais uma vez meus colegas vereadores, cumprimento de maneira especial a secretária Kátia. Na verdade, é apenas uma pergunta. Considerando que a rotina ou a vida dos agricultores praticamente permaneceu a mesma, né, durante essa pandemia, continuaram trabalhando nas lavouras, produzindo, enfim. Mas qual que é a minha pergunta? Com relação às unidades básicas de saúde do interior, elas estão fechadas? Elas abrirão? Por que faço esse questionamento? Algumas pessoas, né, do interior têm me ligado porque, com relação à necessidade de aferição de depressão, alguns curativos, né, considerando que as pessoas estão trabalhando, acabam se machucando. Então, essas questões básicas, né, da vida no dia a dia lá na sua comunidade, elas permanecem. Então, como é que fica essa situação das unidades básicas de saúde do interior de Canoinhas? As unidades básicas de saúde do interior, vereador, elas continuam com o mesmo fluxo das unidades aqui do centro, né? Elas estão referenciadas para atendimentos emergenciais, de urgência e emergência, e aquelas pessoas que tiverem necessidade, eles podem procurar, sim, a unidade central, que é referência para a comunidade interiorana. Os serviços ali estão mantidos, inclusive com horário estendido, que anteriormente ele era até às 17 horas, ele está sendo até às 19 horas. Então, as pessoas podem procurar ali. É uma unidade que também atende por referência de telefone, né? As pessoas podem ligar nessa unidade e, assim como todas as outras, né? Elas atendem e a gente consegue fazer um atendimento focado nas necessidades de acordo com o que elas são informadas. Então, se precisar visita domiciliar, vai acontecer, se precisar trocar uma sonda, vai acontecer, um curativo mais invasivo, mas desde que nós possamos respeitar sempre aquilo que já vem sido colocado, que são as urgências, né, e não os atendimentos eletivos. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, secretária, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, falar no sentido da questão do uso das máscaras, né? A gente tem acompanhado, sim, que muitas pessoas vêm se utilizando, vêm respeitando, mas, por outro lado, também tem pessoas que, não sei se por esquecimento, né, porque a gente realmente não tem esse hábito ainda, não criamos esse hábito, elas acabam não fazendo uso, principalmente em estabelecimentos, comércios, enfim, né? Hoje, eu fui em alguns locais e em todos eles me deparei com pessoas sem a utilização da máscara. A vereadora Zenesi já comentou sobre a questão dos promotores da saúde que farão essa fiscalização, né? Mas cabe também, e sei que a secretaria já vem realizando isso,
todo dia bater nessa tecla, né? Porque a conscientização ela não vai ocorrer, apesar da gravidade do problema, de um dia para o outro, né? A gente mesmo que quase que fala disso durante o dia todo, às vezes sai de casa e acaba quase que esquecendo de levar a máscara junto, né? Então, bater bastante e cada vez mais na tecla da prevenção e pedir que, de fato, a secretaria e os promotores da saúde cobrem incisivamente essa situação, né? Porque, pelo que a gente está percebendo, o governo estadual também vai iniciar uma série de medidas que possibilite a abertura ou a volta normal das atividades. E aí, mais do que nunca, vai depender de nós, né, dos munícipes, de quem convive aí no dia a dia, de fazer esse cuidado. E é falado muito das máscaras, e então, né, cada vez mais reforçar essa situação. Aí vem uma pergunta, né? Essas 100 mil máscaras, de que forma elas serão distribuídas? Tá? Tenho mais um questionamento, na verdade não é meu, algumas pessoas desses carrinhos de lanche e tal, dos food trucks, enfim, me questionaram com a volta, né, com a reabertura aí dos restaurantes. Num primeiro momento, eles só poderiam entregar o lanche, né, ou a pessoa ir lá retirar e tal. O questionamento deles é se agora eles podem novamente colocar as mesinhas que eles tinham, né, ali em volta dos seus carrinhos, se isso vai ser permitido, né, uma vez que houve essa abertura dos restaurantes. Deixa eu ver aqui se eu não me esqueci de nada, só um momento. Máscaras, carrinhos de lanche e a distribuição das máscaras. Acho que são perguntas bem simples, mas que as pessoas vêm nos questionando. Então, eu gostaria que a secretária pudesse nos esclarecer também esses pontos. Em relação ao uso das máscaras, né, eu acabei não contemplando na minha fala inicial, mas nós teremos, como bem frisou a vereadora Zenici, a gente terá os promotores de saúde a partir da quarta-feira na rua. Essa equipe, ela vai ser uma equipe de orientação. Alguns municípios, eles estabeleceram multa em valores financeiros para que as pessoas que não estivessem utilizando de máscara fossem punidas. De certa forma, é uma medida que se torna efetiva, né? Porque as pessoas, uma vez que são penalizadas financeiramente, elas acabam tendo um cuidado maior e conseguindo, né, usando mais a máscara. Mas desde o início eu fui muito contra esse tipo de atitude, né? Inclusive coloquei ao senhor, quando o senhor me questionou, né, eu falei, eu prefiro que seja então um imposto do trabalho comunitário, se for que vamos estabelecer alguma punição. Mas as pessoas precisam se sensibilizar da importância dessa máscara como equipamento de proteção para si mesmo, né? Hoje uma senhora me falou, eu até questionei ela, a senhora está sem máscara? Ela, mas você está usando por mim, né? Não, eu não estou usando pela senhora, eu estou usando por mim, né? Pela minha segurança. Então as pessoas precisam ter esse entendimento de que a máscara é para a sua proteção e não pela proteção dos demais. A entrega das máscaras que serão doadas pela prefeitura, elas ainda não têm um fluxo bem definido, mas pela assistência social será uma forma de distribuição, né? Assim como as pessoas recebem pelo CRAS a cesta básica, então é uma forma de distribuição. Nós temos os agentes de saúde, então nós estamos definindo qual vai ser a forma que melhor contemple as pessoas para que essa distribuição aconteça, mas esse fluxo ainda não está completamente desenhado. Em relação aos carrinhos de lanche, é muito também da questão do bom senso, né? Eu acho que sempre lembro de uma frase da professora Denise, e as assistentes sociais, as vereadoras vão lembrar também, que não se conscientiza, né? A gente não vai conscientizar ninguém, as pessoas precisam se sensibilizar e entender a importância desse momento e tomar as atitudes por si só. Dá para colocar uma mesa lá fora, à medida que foi liberado para os restaurantes? Dá, né? Mas vai ter que ter o bom senso de separar com 1,5 m, fazer o distanciamento social
e retoma aquela fala inicial de que o casal está lá comprando o seu cachorro-quente, por exemplo. Então, eles vão ficar separados 1,5 metro naquele momento para fazer o jantar? Então, se eles vão ficar, né? Ok, pode ser, mas de repente a gente precisa ter a sensibilidade, né, de observar esses casos e respeitar esse distanciamento também. Então, dessa forma, né, as coisas vão acontecendo, as liberações, né, as flexibilizações estão acontecendo, mas a comunidade precisa ter o bom senso, né? Se não for da comunidade o bom senso, nós não vamos conseguir, né, que as nossas ações sejam efetivas, porque é para as pessoas e precisamos das pessoas para desenvolver dessas ações. Quando a gente fala das máscaras, né, eu coloquei no meu carro um kitzinho de máscara já dentro dos pacotinhos já está ali, porque mesmo eu trabalhando todos os dias também com isso, acaba que quando eu saio de casa, de repente eu não lembro que eu preciso levar a máscara, mas se ela já está no carro, eu já fico mais segura, né? Então é importante que se a gente puder deixar em outros espaços também, para que se esquecer ao sair de casa, esqueceu de levar, que no carro tenha, no trabalho tenha, para que você não precise ficar sem durante o período de tempo que não está em casa. Obrigado, secretária, pelos esclarecimentos, né? Acredito que é de suma importância nesse momento. Quanto menos dúvidas tivermos, melhor a situação vai fluir. Só gostaria de colocar a secretária, os colegas vereadores já sabem, a comunidade, enfim. No dia 16 de abril, nós fizemos uma portaria que cria a Comissão Parlamentar Especial de Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19. Né? Então, nós vamos alinhar com todos os vereadores ações nas áreas da saúde, econômica, assistência social, educação e recursos externos, né? São as subcomissões. E, claro, qualquer outro assunto pertinente à situação do Covid-19, essa comissão também terá o respaldo, enfim, a legitimidade para tratar, né? Colocamos, né, eu coloco em nome dos demais vereadores, essa comissão à disposição da Secretaria da Saúde, né, para que possamos trabalhar juntos, né? Nessa portaria ficou estabelecido que dentro de 60 dias as subcomissões devem apresentar um relatório das informações coletadas, né? Ou seja, a ideia de fato é que a gente possa documentar todas essas ações, né? Para que possamos fiscalizar efetivamente, e por isso eu coloco a comissão à disposição da senhora, para que no que surja alguma dificuldade, de alguma questão, a senhora pode se reportar à comissão, que nós certamente somos grandes parceiros aí nas ações da Secretaria da Saúde. Algo que não foi falado e que acho que é pertinente também, a vinda de trabalhadores de fora, né? Novamente aqui para a nossa região. A gente sabe que é importante que as obras não paralisem, enfim, toda aquela história que todo mundo já sabe, mas para muitas pessoas causa alguma preocupação, enfim, de que maneira esses trabalhadores voltarão para cá ou estão voltando. Houve uma, não sei se triagem, enfim, para saber se porventura não poderiam estar trazendo alguma contaminação, enfim, né, sem julgamento algum, óbvio, mas muitas pessoas nos questionam, né? Isso foi até debate de todos os vereadores em momentos anteriores, e eu acho importante que a secretária, né, dentro daquilo que pode, enfim, fazer um comentário acerca dessa questão sobre esses trabalhadores que parece que estão regressando aqui à nossa região. Em relação à questão da comissão, senhor presidente, eu gostaria de convidá-los, porque na quarta-feira, 8h30, na sala de reuniões, a gente vai ter
um treinamento rápido para os promotores de saúde. De repente, a gente prioriza para que não haja a aglomeração, né? Mas se algum membro, de repente, se sentir confortável em participar do treinamento para acompanhar a implantação desse serviço, eu acho que ia ser bastante assim, um momento de boa interação, né? Eu acho que vale a pena. Em relação à questão do retorno da expansão da West Rock, nós tivemos há uma semana atrás uma reunião foram reuniões separadas em momentos para que fossem contempladas as prefeituras de Canoinhas, de Três Barras e de São Mateus do Sul, mas foram feitos momentos separados para que não aglomerasse. Então, nós fizemos uma visita dentro da obra de expansão da West Rock, todas as formas e as maneiras de prevenção e distanciamento social, tudo aquilo que eles estão fazendo, né, foi apresentado para nós e para os membros da vigilância sanitária, em relação aos cuidados que a empresa vem tomando para que possa retomar essas atividades. Posso dizer para vocês que, com toda a estrutura que eu visitei dentro da West Rock e a forma do trabalho que me foi apresentada, eu fiquei muito tranquila em relação ao retorno dessas atividades. Considerando a empresa uma multinacional, o compromisso que tem não é de agora com a nossa sociedade, a gente sempre pôde observar isso. Né? Me preocupa um pouco mais a questão dos alojamentos, né? Porque são pessoas que vêm de outras cidades, não têm familiares aqui, dividem alojamentos com pessoas na mesma condição, também sem outros familiares, e, de repente, o momento de socializar lá fora do alojamento, reunindo mais pessoas num barzinho, alguma coisa, é um momento também de descanso, de lazer, de descansar o emocional também, mas que acontecia de uma forma com mais aglomeração, e nós não vamos poder permitir que isso aconteça. Então, dentro do nosso território, do território canoinhense, nós combinamos de que a vigilância sanitária vai fazer a inspeção nesses alojamentos. O comprometimento da empresa é que haja uma ocupação de 50% dos alojamentos. Então, da mesma forma que está sendo na empresa, ele seria nos alojamentos. O transporte coletivo também seria com uma ocupação de 50%, mas o mais importante é que essas pessoas, antes de ingressarem no transporte que fariam da cidade que residem para Canoinhas, eles fariam um questionário que, se eles tivessem sinais ou sintomas ou tivessem tido contato com pessoas suspeitas, eles não embarcariam, e ao chegar em Canoinhas, eles também ficariam uma semana em isolamento, e se apresentassem sintomas, aí esse tempo seria prorrogado. Então, esse foi o compromisso assumido da empresa West Rock com nós, gestores. Nós tivemos vários momentos para acompanhar isso. Temos um grupo, inclusive no WhatsApp, acompanhado pelo promotor, que vão sendo colocadas todas essas situações. Creio que isso vai acontecer de uma forma gradativa. Se eu for dizer para vocês que eu concordo ou discordo, eu vou dizer, apesar da fala do vereador Paulo Glinski, né, de todos, a minha vontade era que todo mundo ficasse em casa, né, que não existisse economia para nós nos preocuparmos, e todos os outros aspectos pudessem ser esquecidos agora e a gente pudesse fazer todo mundo a quarentena. Sei que não é possível, sei que humanamente isso não é viável, né, mas era uma forma de garantirmos. Mas, como eu disse no início, o vírus não vai embora, assim, milagrosamente não vai se exterminar. Então, nós vamos precisar retomar gradativamente as coisas, e isso vai fazer parte, né? Assim como nós temos a expansão da West Rock agora, nós vamos ter outras pessoas que vindo, por exemplo, as lojas abrem, né? Elas vão precisar de suprimentos, seja roupas, calçados, os mercados continuam com suprimentos, e eles não vêm só de Canoinhas, né? Eles vêm do Brasil todo. Então, de certa forma, todos os dias nós recebemos pessoas de outros lugares no nosso município, e a preocupação ela se mantém a mesma. Então, a diferença ali é que eles ficam alojados, né? Por essa questão da expansão. Mas, de certa forma, a gente já vem recebendo outras pessoas todos os dias. Obrigado, secretária, por mais esses esclarecimentos. Mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário?
Vereador Célio Galeski. Secretária Kátia, só porque eu recebi aqui algumas mensagens com relação à Unidade Básica de Saúde de Pinheiros, né? E da Barra Mansa, elas só estão abertas no dia de médico. Considerando essa questão aí de idosos, por exemplo, que teriam que se deslocar do interior para cá, não seria mais interessante que ela permanecesse aberta durante todos os dias da semana, o meio expediente em cada unidade básica de saúde ou o dia todo? Como eu disse anteriormente, a gente está respeitando aquilo que o governo do estado vem preconizando em questão de restringir os atendimentos para evitar que as pessoas circulem, porque uma vez que uma unidade de saúde ela está aberta, o fluxo acaba sendo, né, é um local procurado pelas pessoas. E hoje é um lugar que deve ser evitado, procurado somente em situações de emergência. Mas não digo para o senhor que nós não vamos retomar esses assuntos em breve, né? E, de repente, e gradativamente nós vamos ter que retomar os atendimentos, mas nós vamos fazer isso com bastante segurança. Eu só faço essa fala, né, até porque as pessoas têm me cobrado isso, né? Considerando que não é para o idoso vir para a cidade, não é para as pessoas virem para o centro, e aí a unidade básica que é próximo da casa deles fica fechado, é meio que um contrassenso. Aí, considerando agora que com a abertura aí do Estado, né, praticamente de todas as atividades, eu entendo que era oportuno que permanecesse aberto as unidades básicas de saúde. Eu entendo e até assim, retomo com os senhores a minha preocupação de que nós precisamos potencializar o uso de EPIs, né? Uma vez que eu vou deixar uma equipe de saúde lá, eu vou precisar paramentá-la e garantir que essa equipe também vai estar segura, né? E isso também é um custo bastante elevado, de repente para uma demanda de serviço que não é tão grande. Mas como eu disse anteriormente e reitero, não são serviços que vão permanecer para sempre fechados, né? Em algum momento a gente vai ter que retomar e de uma forma bastante segura a gente vai retomar esses atendimentos, sim. Vereador Gil Baiano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Só uma pergunta breve para a secretária Kátia. Em questão à vacinação da gripe, ela está sendo por etapas. Essas vacinações estão sendo por etapas devido à demanda das vacinas ou é por questão da idade mesmo das pessoas que estão sendo por etapas? Se observarmos o calendário oferecido pelo governo, pelo Ministério da Saúde, né, ele separa a campanha da vacinação em etapas, né? Todo ano é assim. Primeiro os profissionais de saúde, os idosos, depois os portadores de doença crônica e por último os demais profissionais, os demais pacientes, da mesma forma que aconteceu esse ano. Então essa separação ela sempre foi dessa forma. A questão que diferenciou neste ano é a quantidade de doses que nós recebemos. Então, nós recebemos um quantitativo de doses muito pequeno, que não foi suficiente para suprir toda a demanda, por exemplo, de idosos na primeira campanha. Então, acontece que vem um lote, é disponibilizado para a comunidade esse lote, de repente encerra, nós precisamos esperar outro lote vindo, inclusive a nível de regional, né, de secretários de saúde, nós fizemos um ofício ao governo do estado, à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando maior atenção nesse repasse das doses e maior comprometimento, porque nós não estamos conseguindo disponibilizar doses todos os dias, por exemplo, nas unidades de saúde, porque acaba. Então, isso não estamos recebendo esse quantitativo. Então, não é uma opção nossa que esse atendimento fosse dessa forma. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito que a secretária realize suas considerações finais, né? E de antemão já quero agradecê-la por ter aceitado nosso convite, né? Certamente foi bastante produtiva a sua participação na nossa sessão.
colocar a nossa Câmara à disposição, a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus também, e no que precisar, seremos certamente parceiros. Muito obrigado, secretária. Tenha uma boa noite e fique à vontade para realizar suas considerações finais. Eu tenho a agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês as informações e receber as suas contribuições. Gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento à equipe da Secretaria de Saúde, e quando eu falo equipe da Secretaria de Saúde, não só administrativo, mas todos os servidores que estão lá na linha de frente, superando os seus medos, né, deixando muitas vezes de ter contato com seus familiares para poder estar lá na linha de frente do atendimento do Covid, aos agentes de saúde que iniciam o tratamento, o treinamento para os promotores da saúde na semana, né, no início da semana, as serventes, enfim, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que se disponibilizaram de estar, né, ajudando nesse período e contribuindo para que os serviços eles tenham uma efetividade e sejam serviços de qualidade ao cidadão. Agradecer ao nosso serviço de compras, né, ao pessoal do almoxarifado, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem com os serviços e que nos dão suporte nesse momento. Gostaria também de colocar os serviços da Secretaria de Saúde à disposição do Poder Legislativo, para que todas as pessoas possam ter acesso, né, são nossos convidados, depois que passar tudo isso, para que possam estar na Secretaria, mas nós colocamos a nossa central de atendimento à disposição, colocamos os nossos serviços todos à disposição, e eu fico também à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Agradeço aqui a vereadora Zenici, mas talvez não nessa palavra, então agradeço a assistente social Zenici, que foi secretária até janeiro, que tem sido muito parceira, tem me ajudado muito. Eu deixo isso muito claro para ela todos os dias, que não sei o que seria de mim quando secretária se não tivesse a parceria e a ajuda dela nesse momento. Então, muito obrigada, Zenici, e a todos os servidores da saúde pela contribuição. Tá? Obrigada, Paulinho, também por estar sempre ali no contato com o WhatsApp, né? Tem sido muito prestativos, as sugestões são ótimas, e também fico aberto aos demais e diz se tiverem, de repente, alguma sugestão no que possa estar contribuindo, a gente está à disposição. Obrigado, secretária. Tenha uma boa noite. Obrigada, boa noite. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 022 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder uso de bem imóvel e da outras providências. Cessão de uso de área à cooperativa de trabalho dos recicladores de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Como vota a vereadora Camila Lima? Sim. Vereador Célio Galeski? Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário? Vereador Gil Baiano? Voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski? Voto sim. Vereadora Thelma Bley? Voto sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski? Meu voto é sim. Vereadora Zeneci Dreyer? Meu voto é sim. Então fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 022 de 2020 de forma unânime. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 326 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, ministro da Educação,
solicitando sejam adotadas as providências necessárias para a realização do ato de posse do reitor eleito do Instituto Federal de Santa Catarina, senhor Maurício Gariba Júnior, considerando o declínio do cargo pelo senhor Lucas Dominguini, nomeado reitor pro tempore, uma vez que se faz necessária a observância de processo democrático e a morosidade na resolução da questão tende a prejudicar as atividades administrativas e institucionais do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC. Coloco em discussão o requerimento número 326 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 326 de 2020, de autoria de toda a edilidade. 27 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando o senhor Márcio Schiffer Fontes por ter seu mandato renovado no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, uma forma de reconhecimento pelo excelente trabalho realizado. Coloco em discussão o requerimento número 327 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 327 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 328 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando o senhor Luiz Henrique Mandetta pelo excelente trabalho realizado frente ao Ministério da Saúde. Coloco em discussão o requerimento número 328 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 328 de 2020, de autoria de toda a edilidade. 29 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando o senhor Nelson Luiz Sperling Tate pela posse como ministro da Saúde e desejando sucesso em sua atuação no cargo. Está em discussão o requerimento número 329 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 329 de 2020. Obrigado, segunda secretária, a vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, senhores vereadores e vereadoras. Quero só fazer um agradecimento aqui à equipe do Transporte da Saúde, a esses guerreiros que não medem esforços para correr aí com os pacientes e que estão de frente aí com a população aí também, enfrentando todas as madrugadas, sonos, mas se dedicando pela vida do próximo. Então, um agradecimento a toda a equipe do transporte da saúde neste momento. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Então, não havendo vereadores inscritos, passamos ao encerramento da sessão. Quero agradecer a todos os colegas vereadores, agradecer mais uma vez a secretária Kátia, informar aos senhores vereadores que, como prevê no nosso regimento, que não possamos realizar sessões em feriados ou finais de semana. Excepcionalmente, a sessão desta semana será na quarta-feira. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião
marcando outra em regime ordinário para o dia 22, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.